O Edu Falaschi é uma enganação. Muito tem se falado dos backing tracks e do playback que o Edu tem usado na turnê do álbum novo dele, o Vera Cruz. E aí, o que você acha disso? Comenta aí, aproveita a vinheta e já se inscreve no canal, assiste outros vídeos do Realzenha e começa agora um apoio Metal Nacional. Bom, vamos lá então. Muito tem se falado aí do Edu usando playback em shows. Alguns falando que é uma backing track que acaba vazando de vez em quando ele não acompanha direito ou faz uma coisa diferente. Outros falam que é efeito de som, é delay de mais, delay de menos, que acaba dando uma falsa sensação de playback. Mas eu vi muita especialista falando que não tem nada disso. O que você acha? Será que esse disco do Edu é uma enganação? Ou será que ele voltou a ser o Edu de antes que a gente conhecia lá no começo da carreira dele com o Angra, não no comecinho da carreira, né? Lá no lançamento do Rebirth e tal. O que está acontecendo com o Edu Falaschi, né? O próprio Edu até fez uma piada com isso durante um show. Tem um vídeo, esse vídeo em vários canais por aí, centenas de canais por aí fizeram esse cortezinho do que aconteceu ali no show, que é quando ele vai soltar um agudo, se eu não me engano, e fala ali no microfone, prepara o pendrive aí, né? Porque estão falando que o Edu, ele tem os momentos mais difíceis, vamos dizer assim, tudo num pendrive, que ele chega lá e espeta na mesa lá e na hora que fica difícil a música, vamos dizer assim, eles soltam um playback para ele, para ele enganar a gente, né? Vou falar então duas coisas sobre playback, né? Uma é que eu particularmente eu não acho legal, porque você tá ali assistindo um show ao vivo, você quer ver o que aquele vocalista, no caso do Edu, entrega, né? E a segunda é que, enfim, eu acho que existe um playback para enganar, né? E existe um playback que é para complementar a situação. Às vezes, enfim, não vou ficar me estendendo nessas questões, mas às vezes o artista usa ali algum efeito diferente, multiplicar vozes, coro e tal, coisas que não dá para ter no palco ali o tempo todo, seja instrumental, né, orquestras e tal, o uso de samplers é muito comum, mas também o uso de coros e, enfim, coisas que não dá para fazer em todo show, principalmente se for numa casa menor, né, não cabe no palco um monte de backing vocals e tal, e aí se usa playback um pouco para isso também, para você multiplicar vozes em alguns momentos, né? E aí é um playback legal, né? Porque é para você tentar trazer a experiência do disco ali, do que o artista quis passar naquela interpretação dele da música. No disco, às vezes, ao vivo, fica comprometida e precisa de alguns artifícios, né? Eu diria que esse é o playback bom. E tem o playback ruim, que realmente, assim, o cara ir lá fingir que tá cantando, ficar só lá brincando de lip sync, né? Isso é péssimo, né? Que a gente vê muito em programa de TV, principalmente TV ao vivo, porque não dá tempo dos caras ajustarem tudo, passar som, não sei o que. Então, muitos fazem esse tipo de playback, né? Que eu acho uma merda, inclusive. Não deveria fazer. Se não dá pra cantar de verdade, é melhor não ir, né? Essa é a minha opinião. Mas e aí, o Edu tá usando ou não? O que eu tenho visto por aí, né? Eu ainda não tive a oportunidade de ir num show, assistir ao vivo um show dessa turnê do Vera Cruz. Espero ter em breve essa oportunidade. Mas o que eu tenho visto em vídeos pela internet, tanto vídeo de celular, gente gravando ali na hora, vídeos mais elaborados no YouTube, vídeos de especialistas fazendo uma análise vocal nessa questão, é que o Edu não tá usando playback não, cara.
Tem algumas diferenças. O disco Veracruz eu já ouvi um zilhão de vezes. No final do ano lá no Spotify vai ter aquelas listinhas. Certeza que o Veracruz vai estar em primeiro lá, porque eu tô ouvindo muito. É um puta disco, né? É o Edu de volta, vamos dizer assim, né? E cara, enfim, eu, pelo que eu vi, assim, tem algumas diferenças acontecendo nos shows e no ao vivo, ali no disco, é, né, no ao vivo e no disco, que não dá pra dizer que pegou partes gravadas do disco pra poder lançar ao vivo. A não ser que, sei lá, enfim, eles tocaram e gravaram um ensaio ou uma gravação especial para poder fazer esse tipo de coisa, mas putz, cara, eu acho que não. Na moral, eu acho que não. E muito especialista em vocal falando que não também, que não tem essa. Que o Edu tá entregando mesmo aquilo que a gente tá vendo aí. Né? E o que eu acho muito legal, porque o Edu, para mim, ele é um vocalista muito especial, assim. Na minha adolescência ali, quando eu conheci mais a fundo o Angra, porque já conhecia uma coisa ou outra do Angra, mais da formação mais clássica, né, da primeira formação, mas não conhecia tanto assim aprofundado, né? Eu era criança quando o Angra tinha aquela primeira formação lá do Angels Cry e tal. E aí, quando eu era adolescente, comecei a ir em shows e tal, nessa época aí do Rebirth, né? Que eu fui no show do Angra aqui em São José. Primeiro que eu fui do Angra, depois eu fui um monte. O Edu tava voando, né? O Edu cantava muito, era um cara muito carismático no palco, brincava com a galera e tal. E cantava muito, né? No lançamento do Rebirth, naquela época ali do Rebirth, do Hunters and Prey, ele, enfim, para mim ele é muito especial porque eu conheci o trabalho dele ali, conheci o Angra mais a fundo ali, comecei a ouvir mais Angra, até das coisas mais antigas, isso me levou a querer ouvir mais e acabou que o Angra se tornou daí uma das minhas bandas preferidas dentro do metal, nacional ou não, né? E assim, o que eu posso dizer do Edu, né? Ele lançou o Rebirth e o Hunters and Prey, dois puta álbuns que se complementam ali, né? E depois teve um que é pra mim um dos maiores registros, um dos melhores registros do metal melódico no mundo, assim, sem exagero, que é o Temple of Shadows, né? Que nessa época daí o Edu tava no pico no melhor que ele já apresentou em matéria de vocal, para mim, tá nesse disco, Temple of Shadows, tá? Só que daí pra frente foi só pra baixo, né? A relação dele e com os outros integrantes do Angra foi se desgastando, ele também foi se desgastando e a performance vocal dele foi ficando mais prejudicada, né? Acabou saindo do Angra e aí ele lançou novos trabalhos ali com o Almar, lançou um trabalho solo e todos esses mais regulares, assim, nunca chegando no que se esperava dele ali da época do Angra, do começo, né, da época dele do Angra, porque depois do Temple of Shadows teve outros discos que não foram tão bem assim. Mas o parâmetro, assim, quando ele gravou o Temple of Shadows, ele botou a régua muito lá no alto, né? Ele entregou uma performance ali surpreendentemente boa e grandiosa, né? E que fez com que a gente olhasse para tudo que ele lançou depois, esperando que viesse um novo Temple of Shadows ali, e nunca veio, né? Até agora, porque o Veracruz para mim é um disco que a gente pode colocar ali no mesmo patamar, se não do Temple of Shadows, porque para mim é um dos melhores discos que existem, mas talvez no mesmo do Rebirth, assim.
E, né, o Edu entregou mais uma vez uma obra-prima do metal, assim, né, melódico, que junto com o Rebirth, Temple of Shadows, Hunters and Prey, a gente pode pôr o Vera Cruz ali tranquilamente. Poderia inclusive ser um disco do Angra que todo mundo ia achar legal, né? É... Mas na verdade o que me motivou muito a fazer esse vídeo também foram alguns comentários que eu vi em portais de notícias e tal sobre metal e também em vídeos no YouTube e tal, falando sobre o Edu e muita gente que talvez não faça a menor ideia de quem é o Edu na história dele dentro do metal e alguns só sendo hater, né? Porque hater vai existir, né? Não adianta. Alguns eu vou ler aqui, eu separei, né? Um falou assim, parece o Angra antigo. O outro parece que imita o Rebirth do Angra, né? O cara ouviu o Rebirth, ouviu o Veracruz e falou, tá parecido isso aí, né? Esse Edu imita o Angra. E ele, Edu no caso, está tentando voltar a cantar igual no Angra. E mais por último, né? Também se eu ficar lendo comentário aqui, vou ficar a vida inteira aqui, né? Ele, né, o Edu, deveria deixar esse estilo de lado e criar um jeito próprio de cantar ao invés de imitar o Angra. Enfim, os que falaram que parece Angra, que o Edu imita o Angra, parece que imita o Rebirth do Angra, porra, era o Edu, né? Era o Edu ali no Angra. Que eu me lembro, eu fui, sei lá, em 6 shows, eu acho, nessa época de Rebirth, Hunters and Prey, Aqua, enfim. E era o Edu que tava ali, né? Eu lembro muito bem, né? Pô, tô ficando meio velho, mas eu ainda lembro de olhar no palco ali, cara, e é o Edu que tava ali. Enfim, então, parece o Angra, imita o Angra, parece que tá imitando o Rebirth, puta, era ele, nessa época do Angra aí, antigo, né? Então não tem como não soar como o Angra, porque era ele ali. Inclusive ele toca a música do Angra na turnê, enfim. E aí ele tentando voltar a cantar igual no Angra. Mano, se o Edu tá tentando voltar a cantar igual na época que ele cantava muito, entregava muito no palco, e todo mundo gostava dele no Angra por causa disso, eu acho que é o caminho mais natural, depois de todos os problemas que ele teve problemas sérios de saúde que acabaram interferindo na performance técnica, vocal dele, e ele conseguir se recuperar e voltar a cantar igual ele cantava 20 anos atrás, porra, isso não é bom? Não é... Enfim, ele ficou super famoso e todo mundo gostava dele porque ele fazia aquilo e agora ele não pode mais fazer aquilo, enfim. Ele deveria deixar esse estilo de lado e criar um jeito próprio ao invés de imitar o Angra, mas, cara, já é muito próprio do Edu o jeito que ele cantava no Angra. Ele nunca tentou imitar o André Matos, né? E aí é o estilo dele que ele imprimiu no Angra naquela época e agora ele não pode mais porque aquele estilo é do Angra. Enfim, não consigo entender essa gente. Na moral, tem metaleiro que não serve pro metal. Os caras se esforçam muito pra gostar de metal, né? Você não gosta, mano, não precisa não, velho. Ouve outra coisa, de boa, né? Ninguém é obrigado, né? Mas enfim, eu acho que o Edu é isso, cara. Eu acho que ele não tá enganando ninguém. Ele não precisa enganar ninguém. Ele é um cara super consagrado no meio. Fez uma fama ridiculamente grande, principalmente fora do Brasil, porque a gente tem esse problema aqui no Brasil, né? Ninguém vê o Angra como o gigante que o Angra é lá fora, né? Na Europa e no Japão, né? Principalmente, como o Angra é grande fora do Brasil, né? Eu tive uma experiência de viver um tempo na França e conheci umas pessoas e tal. E um dos caras gostava de rock, metal e tal, e perguntou pra mim se eu já tinha conseguido ir num show do Angra, por exemplo. E, porra, eu falei, eu já fui, sei lá, 5, 6 vezes no show do Angra. O cara, tipo, ficou, caraca, é o Angra? Como assim se foi 5 vezes? É fácil assim e ver o Angra no Brasil?
né? Eu falei, né? Pelo menos naquela época era, né? Que eles estavam fazendo show pra caramba, né? E em tudo que é lugar tinha show do Angra, tipo, aqui no interior de São Paulo mesmo, eu fui. Aí eles abriam show de todo mundo, enfim, eu fui assistir um show do Judas Priest e eu nem sabia que o Angra ia abrir aquele show. Antes, né, era Judas Priest e Whitesnake e a abertura Angra, eu nem sabia que ia ter a abertura do Angra, enfim. Então o Angra tava tocando muito naquela época, né, do Rebirth, depois do Temple of Shadows, depois que deu uma caída no volume de shows que eles faziam, até por diversos problemas e tal, e não é esse a ideia do vídeo, né, analisar a carreira do Angra, né. E aí o cara ficou assim, o francês lá, ficou, cara, como assim? Você foi muito no Angra? O Angra é isso, o Angra é aquilo. Pra ele, o Angra era um dos maiores nomes do metal, assim. Cara, e pra gente aqui ficou banal o Angra. Talvez eles. Você vê muito, né? Eles foram em programas de TV de várias emissoras e tal. Acabou que, nossa, o Angra de novo, que caramba, né? Mas foi uma época muito boa, na minha opinião, né? E a gente acabou desvalorizando um pouco esse produto nacional que era o Angra e não entendendo como é grande fora do Brasil, né? Assim como Sepultura, por exemplo, a gente vê tudo que é anúncio de show, de festival, de não sei o que, tá lá o Sepultura e você vê comentários das pessoas, nossa, mas Sepultura de novo, ninguém aguenta mais. A gente talvez não aguente mais mesmo, mas se você vê a importância desses caras fora do país, aí você entende como eles são grandes, né? O Angra e principalmente Sepultura, mas falando aqui do Edu, da carreira que ele construiu fora do Brasil, né? E para ele chegar e conseguir lançar um disco como Veracruz e um disco grandioso, tá? Um puta de um trabalho e que ele conseguiu recuperar o jeito dele de cantar, a técnica dele de cantar, e você vê os caras aí falando que ele tá imitando o Angra, cara, isso eu acho que chega a ser desrespeito com o trabalho do cara, sabe? E eu acho que não é bem por aí, né? Não tem essa de deixar de lado o estilo dele. Eu posso até fazer um paralelo com o maior nome do metal aí, que é o Iron Maiden, por exemplo. Você pega o Bruce, o jeito que ele canta no Iron Maiden e o jeito que ele canta na carreira solo dele. Cara, se aqueles discos lá da carreira solo dele fossem discos do Iron Maiden, talvez fossem discos menos badalados, mas ainda seriam discos do Iron Maiden e soam, né, como o Iron Maiden e como o Bruce entrega no Iron Maiden. E tá tudo bem, né? Todo mundo achando o máximo. Mas como é o Edu, como é brasileiro, não pode. Ele tá imitando a outra banda antiga dele. Ele não pode fazer o que ele fazia antes. Toda hora ele tem que mostrar coisa nova, mostrar coisa diferente, né? Eu acho que não é muito por aí. Eu acho que a gente está sendo crítico demais com um cara que está se entregando o máximo que ele já conseguiu entregar antes, e ele está conseguindo voltar nessa forma. Claro que não 100% ali do que ele entregava antes, mas uma performance muito, muito boa, assim como ele fazia naquela época, né? Enfim, eu acho que essa questão de a gente querer que alguém se reinvente o tempo todo é coisa muito de metaleiro chato, né? Porque o vocalista do Angra não poder soar como o Angra, não dá pra entender isso daí. Mas pra finalizar, cara, eu acho mesmo que o Angra devia chamar o Edu de volta e é isso daí, tá bom? Mas então eu vou ficar por aqui, eu não quero ficar me estendendo aqui, eu não quero fazer nessa série que é o Apoio Metal Nacional, vídeos longos demais. São vídeos mais curtos, mais de opinião mesmo, falando a minha opinião sobre o que eu tô vendo acontecer no metal nacional. Também sobre bandas, então se você tem uma banda e quer me mandar um material para eu ouvir, eu dar minha opinião sobre o seu trabalho, da sua banda, eu prometo que eu sou legal,
Pode mandar, tá? Eu vou pôr aqui embaixo, então, o e-mail que você pode mandar esse material. Ou me manda pelas redes sociais, acho que é até mais fácil hoje em dia, link dos seus materiais disponíveis, seja em YouTube, Spotify, Instagram, onde você quiser. É só me mandar e a gente faz um vídeo aí, e porque é importante, muito importante que a gente apoie o metal nacional.